Ele. Terça-feira, 16 de junho de 2026. A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo do ex-presidente Jair Bolsonaro em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. A pistola 9mm estava no assoalho de um carro oficial da Presidência da República, que era conduzido pelo sargento do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, identificado como Estácio Leite da Silva Filho. A apreensão aconteceu durante uma blitz da Lei Seca. Segundo a Polícia Civil, o militar tem porte de arma por causa da profissão, mas estava sem o certificado de registro do armamento no momento da abordagem. O sargento afirmou que pegou a pistola para consertar um defeito e devolveria a arma hoje. O país registrou nos últimos 2 anos mais de 600 mil queixas de consumidores contra as principais operadoras de planos de saúde. Em média, o número representa 864 reclamações diárias, segundo o levantamento do Instituto Ética Saúde. As queixas foram apresentadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar por meio de notificações de intermediação preliminar, que são um instrumento de mediação de conflitos criado pela ANS. A ferramenta permite aos beneficiários a resolução de problemas diretamente com as operadoras, sem a necessidade de abertura de processo administrativo ou judicial. O Hezbollah afirmou que o Irã não assinará o acordo com os Estados Unidos na sexta-feira se Israel mantiver tropas no Líbano. A informação foi revelada pelo Escritório de Relações com a Mídia da facção fundamentalista, que é apoiada pela República Islâmica. E o presidente Donald Trump deve entregar a taça da Copa do Mundo ao capitão da equipe campeã e poderá permanecer ao lado do time ao longo da comemoração. A informação é do jornal inglês Talk Sport. Segundo a reportagem, a FIFA não vai se opor à quebra de protocolo. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Seleção brasileira, o Brasil se reapresentou e voltou a treinar depois do empate por 1-1 contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti não contou com 4 jogadores na atividade. Neymar, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha, além de Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Rafinha, poupados do treinamento. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa terça-feira para você e também para quem acompanha o CBN Esportes. O Guarani vai cruzar o Brasil nas próximas 2 rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre tem pela frente o Confiança em Aracaju e depois vai até o estado de Santa Catarina enfrentar o Figueirense. Mas essa sequência longe de Campinas é importante para o Bugrão. Se conseguir 100% de aproveitamento, praticamente encaminha a vaga para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o duelo em Aracaju, Hélio Cizenando tem 2 desfalques. O zagueiro Maurício Antônio e o volante William Farias estão suspensos pelo 3º amarelo. A CBF detalhou os dias e horários da fase eliminatória da Série D.
O 15 de Piracicaba vai enfrentar o América do Rio de Janeiro em partidas de ida e volta. O próximo jogo, o primeiro, aliás, será no próximo sábado, às 3 da tarde, em Mesquita, no estado do Rio de Janeiro. E a volta marcada para o dia 27, 6 da noite, no Barão da Serra Negra. No tênis, o início da temporada de grama não foi positivo para João Fonseca. O brasileiro número 25 do ranking mundial foi derrotado na estreia do ATP de Halle, na Alemanha. A derrota foi para o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, em 2-0 com parciais de 6-2 e 6-2. A partida durou um pouco mais de 1 hora e foi a primeira derrota de João Fonseca desde a campanha histórica em Roland Garros. E agora destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Amanhã é um dia importante para a Macaca. Os conselheiros vão votar na transformação do clube em SAF. A mesa do Conselho Deliberativo informou em nota publicada no último sábado que a reunião não será tratada a transferência de quota ou venda de patrimônio para qualquer fundo de investimento. Até porque, no momento, a diretoria executiva ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre esse tema que será debatido e também sobre as questões da Ponte dentro de campo, que caminha a passos largos para mais um rebaixamento após uma campanha pífia até agora na Série B. Série B do Brasileirão, 2 jogos deram sequência à 13ª rodada. Londrina venceu o Avaí por 3-2 no Paraná. E Criciúma e Ceará empataram em 1-1 no Herberto Rios. Hoje, às 8 da noite, o Fortaleza recebe o América Mineiro no Castelão. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Mais uma terça-feira, mais um dia de Copa do Mundo. Tudo bem, Fábio? Bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje, terça-feira, estreia de favoritaças nesta Copa do Mundo pelo Grupo I. A França, às 4 da tarde, encara o Senegal, jogo em Nova Jersey, lá no MetLife Stadium. Pelo mesmo grupo tem Iraque e Noruega às 7 da noite. Já pelo Grupo J, a Argentina, atual campeã do mundo, encara a Argélia em Kansas, jogo às 10 horas da noite. E nesta madrugada, à 1 da manhã, tem Áustria e Jordânia jogando também pelo mesmo grupo, o Grupo J. Boa, Fábio Scheibe. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem acompanhei alguns jogos, né, na medida do possível, da Copa do Mundo. Me atentei ao jogo do Uruguai, né? Um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo já um pouco mais forte, com o Uruguai encarando a Arábia Saudita, buscando o empate e por pouco até não vence o jogo. Mas é preocupante, a primeira rodada ainda não terminou, hoje tem a Argentina, daqui a pouco depois teremos a Colômbia, mas os sul-americanos ainda não venceram, né? O Brasil empatou, Equador perdeu, Uruguai empatou, Paraguai passou vergonha. Será que é alguma coisa aí pra gente discutir ou é muito cedo? O desenrolar da Copa do Mundo nós vamos entender qual a real participação das seleções sul-americanas nesta Copa 2026. Muito bem, você pode participar através do nosso WhatsApp, fique à vontade para mandar a sua mensagem pra gente, 99186-9070, 99186-9070. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Vomir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:14. CBN Esportes Campinas. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Batata Pringles original cebola ou churrasco R$ 7,90. Milho para pipoca Yoki Premium 400 gramas R$ 4,98. Molho de tomate Heinz tradicional sachê 240 gramas R$ 1,98. Sabão em pedra IP neutro com 5 unidades de 160 gramas R$ 9,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 16 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Tem Casa Paulista aqui. Ouça agora a Eunice, dona de um novo lar graças ao Casa Paulista. Um sonho realizado, né? Enfim, eu tenho uma moradia. A entrega das chaves para uma pessoa que não tem a tua casa representa um recomeço maravilhoso.
é muito importante, é um símbolo muito importante pra gente. Muda tudo, né? É o maior programa habitacional da história de São Paulo. Casa Paulista, a mudança da sua vida. CDHU, Governo do Estado. São Paulo são todos. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue pela Brasil aqui em Campinas. A movimentação é maior nos dois sentidos, região da Barão de Itapura, atenção pela região, principalmente para seguir em direção do centro. Falando também da Orozimbo Maia, movimentação maior, chegada já para Francisco Glicério, atenção na região da Maternidade. A gente vem acompanhando também uma interdição parcial na rodovia dos Bandeirantes, pela pista marginal, região do quilômetro 134, para quem vai em direção do interior. Ainda durante a noite de ontem aconteceu um tombamento de uma carreta e nesse momento está acontecendo o transbordo da carga para depois acontecer então a retirada desse veículo nas proximidades da SP-304. Então, nesse trecho da rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara do Oeste, se você vai em direção de Limeira, prefira seguir já pela pista expressa, que tem condição melhor. No sentido da capital paulista, a rodovia dos Bandeirantes tem movimentação maior, chegada já para a Marginal Tietê, aí com lentidão do quilômetro 16 até o quilômetro 13. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora 11 horas e 18 minutos. Na AutoZone você encontra tudo para o seu carro, moto e oficina. São mais de 70 mil itens para facilitar a sua rotina. Passe na loja mais próxima. AutoZone, zero estresse. Atenção, torcedor! Enquanto a emoção está em campo, a sua segurança pode entrar para o time campeão com a Orcegups. Na campanha Torcida Orcegups, você contrata seu sistema de alarme 365 ou alarme tradicional e ganha 50% de desconto nas 4 primeiras mensalidades. E tem mais, você ainda participa do sorteio de 3 camisas oficiais da Seleção Brasileira. Não fique de fora dessa jogada. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Promoção válida de 11 a 30 de junho de 2026 para novos contratos de alarme 365 ou alarme tradicional. Problemas com pombos ou animais dentro da sua empresa? A Clínica Veterinária Bem-Te-Ver realiza controle populacional de pombos com documentação junto ao IBAMA. Resgate de animais domésticos em empresas e ainda promove feira de adoção todos os meses. Peça seu orçamento 19-97127-1293. Dr. Eduardo de Lima, CRMV 47409. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche. Manutenção, revisão, funilaria, pintura, car care e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Princesa do Oeste, 1811, bairro Jardim Proença. E agende o seu serviço. Stuttgart, sua referência Porsche. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu atender a galera aqui que está participando pelo nosso WhatsApp. Um abração pro Wagner de Hortolândia. Acabei de abrir a mensagem errada aqui. Olha sim, Wagnão. Que festa linda do povo de Cabo Verde. O futebol realmente é lindo e emocionante. Manda aqui o Wagner. Cabo Verde emocionou o mundo ontem, né? Muito legal. Aliás, o goleiro Vozinha
foi o grande destaque da partida contra a poderosa Espanha. Aliás, muita gente aí com futebol abaixo. Não é só o Brasil, não, que começou meio capenga a Copa do Mundo, não. Copa, ela tem muito disso, né, Carlão? Às vezes, sim. Um pouquinho... O próprio exemplo que você cita sempre, né? A Argentina, como a campeã, ela conseguiu se arrumar em meio à competição. Por isso ainda resta esperança, né? Claro que a primeira participação do Brasil não foi legal, deixou o torcedor preocupado, mas eu sou daqueles, nada está perdido. Eu espero que o Ancelotti reconheça que falhou na escalação, que saiba observar os melhores dentro do elenco dele, para o Brasil montar um time competitivo para seguir na Copa do Mundo. Está em tempo ainda, não perdemos o Hexa, não. É isso aí. Nessa era, né, Júnior? Você falou sobre o Vozinha, nessa era digital, né? Vozinha, que tinha 50 mil seguidores no Instagram, ontem à noite fechou em 7 milhões de seguidores. Nossa. Uma partida que valeu mais de 6 milhões de seguidores ao jogador que está sem clube, hein? Ele saiu do Chaves, lá de Portugal, tem 40 anos, fez sucesso na partida de ontem também, angariando aí muitos seguidores na rede social, e agora está sem clube e possivelmente vai fechar com alguma equipe, né? Pela atuação que teve contra a Espanha. Ele lembra muito o Bruno Silva, volante do Guarani, né? Fisicamente falando, né? Verdade. A própria feição. Mas a campanha também, o Cazé fez uma campanha para seguir o Vozinha sensacional ontem. Mas eu acho que foi uma coisa, acho que foi também um efeito global, né? Porque claro, ele ganhou muitos seguidores, inclusive espanhóis. Pessoas estavam acompanhando o jogo, se interessaram pela história dele e, cara, que ele tem aí visibilidade, né? A Copa do Mundo, ela traz, mesmo sendo um jogador mais experiente, tenho até certeza que até clubes aqui do Brasil vão ficar de olho no Vozinha. Cara, é legal, né? Tem pela parte midiática. A Copa, a Olimpíada, ela traz cada momento, né? Por exemplo, a África do Sul entrando em campo, cantando, né? A questão religiosa, a questão do respeito. Ontem o Irã existia uma certa tensão, né? Da estreia do Irã na Copa do Mundo, Vozinha. Cara, é maravilhoso, assim, estes fatos, né? Estes acontecimentos envolvendo Copa. Muito bem, aqui o nosso Renato Alves está mandando aqui quais foram as outras, além de Espanha, que começaram capenga. Argentina, França, Portugal, Inglaterra ainda não estrearam. A Alemanha goleou, vão usar a Espanha para justificar o Brasil. Não, cara, mas por exemplo, o Uruguai era favorito contra a equipe da Arábia Saudita. Bélgica. A Bélgica contra o Egito, apesar de ser um jogo mais equilibrado, né, acabou empatando, né, trouxe esse elemento aí de preocupação também. Até ontem a gente viu o Lukaku, né, saindo do banco de reservas. Ajudou a empatar, né? Teve uma pressão gigantesca ali no fim. Então você tem, por exemplo, a Holanda empatou com o Japão, foi um jogo muito equilibrado também, 2-2. Tem muitos empates. A gente não citou assim seleções, as favoritas, as seleções de destaque, né? Você pega a Holanda, é uma seleção que nunca foi campeã e ela é tradicional. O Uruguai é 2 vezes campeão do mundo, né? A Alemanha fez o que tinha que fazer, goleou o Curaçao. Mas a Espanha existia, sim, uma expectativa de uma vitória tranquila, né, sobre Cabo Verde, e foi o que não aconteceu. Até anteciparam, né, a volta do Yamal, né, dada a urgência da partida, e mesmo assim a Espanha não conseguiu. Cara, por exemplo, o Equador eu achei que venceria, né, a Costa do Marfim. Teve até volume de jogo grande, mas não conseguiu o resultado positivo. E hoje tem poderosas seleções em campo. Bom, hein? França, 4 horas, Argentina às 10 da noite. A própria hoje Noruega tá legal. com o Haaland, né? Que é sempre uma... Não que a Noruega seja atração. O Haaland acho que é mais a atração, né? Muita gente na expectativa. Tá no meu cartola lá, é meu capitão, o Haaland. Haaland. No meu cartola da Copa. Cometa Haaland. Bom dia, amigos da CBN. Tênis brasileiro definitivamente não gosta de grama. Nosso negócio é terrão. Abraço, JP de Moraes. Acho que é um bom levantamento a ser feito, né? Acho verdade. Que no Saibro o aproveitamento é diferente mesmo. O Imono acho que é lá longe com a Maria Esther, né? Aí é uma outra era, né? Um outro patamar. Mas realmente, o tênis moderno, nós não tivemos sucesso na grama, não. Vai começar a ter a discussão gramado sintético ou grama natural no tênis também. Tênis. Bom dia, estão colocando o título no colo da Argentina, Antônio Wilson. Mas muito cedo, Antônio Wilson. Cedo. Cara, a gente não sabe como a Argentina está também. Na última Copa, a Argentina perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita e foi campeã. Assim, a primeira rodada, a gente vai extrair muito pouco da primeira rodada, né? É muito sobre como você sai da primeira fase, né? E aí vai pro mata-mata. Copa do Mundo é uma coisa muito imprevisível, muito imprevisível. E o próprio fato de ser um jogo só, né, na fase eliminatória, de repente pega um jogo lá, vai, a toda poderosa França, que talvez seja aí a mais badalada,
Pega uma seleção um pouco mais fraca, começa o jogo, o gol não sai, aí o adversário naquele contragolpe bandido que o Lupe gosta faz 1-0, e aí pra furar o bloqueio? É Copa, cara. Copa é complicado mesmo. Você vê essa informação aqui rapidinho? Opa, vai. Informação tem prioridade. O nosso glorioso Thiago Splitter. Thiagão. Boa. Vai ser, pelo menos é o que diz a imprensa norte-americana, o técnico do Chicago Bulls, cara. Top. Somos todos Bulls, então, ano que vem. Não começa, não. Torce lá pro teu time lá que foi Mas você eu sou Bulls, é? eu sou Bulls. Tenho vergonha de falar? Tenho. Não, imagina. Você tinha uma camisa que você vinha direto. Cadê aquela camisa? Tá em casa. Sumiu, tá em casa, pô. Não, ela tá lá em casa. É porque eu gosto do Chicago Bulls, porque eu tive, pequenininho, o relacionamento com ele, né? Michael Jordan assistindo basquete desculpa a casa aqui, mas era na tela da Band. Aliás, a abertura, a entrada dos times, o protocolo Luciano tem... do Vale. Tá trazendo muito essa nostalgia, cara, né? Com a trilha, que era a trilha de entrada do Chicago Bulls também. A gente que brinca, né, com o do Luiz Carlos. O Luiz Carlos Júnior, ele tá em êxtase, Nossa, cara. ele adora música. Cara, é maravilhoso. Eu morri de rir. O jogo do Brasil, eu fiquei com ele. Cara, é sensacional. Ele fica maluco. Maluco. Isso aqui é histórico, né? Porque o Thiago Splitter já tinha sido meio que um interino, né, no Phoenix Suns e fez uma boa campanha, e agora ele é oficializado ou vai ser oficializado como técnico do Chicago Bulls, e isso é algo inédito, né? Pela primeira vez o Splitter já tinha sido técnico interino e agora vai assumir aí uma franquia da NBA. Sucesso a ele, que coisa maravilhosa. Ele que passou por um probleminha também de saúde pesado aí quando ainda jogava, graças a Deus melhorou e agora vai ter o comando aí do Chicago Bulls na próxima temporada da NBA, um brasileiro à frente de uma franquia. Legal, muito legal, gostei. Legal demais. Legal. Bom dia, equipe da CBN. Chegaram a ver o vídeo durante a pausa para a hidratação do Jogo do Brasil. O Neymar vai conversar com os jogadores e aparenta fazer um esforço para caminhar. Isso é uma situação inadmissível, Murilo Martins. Se alguém viu aí o vídeo, pode comentar. Eu confesso que não notei esse caminhar do Neymar. Bom dia, amigos. Curiosidade da Copa, notaram que até a quinta rodada até a quinta rodada? Quinto dia. Não foi marcado nenhum pênalti? Só uma correção, o Thiago Splitter não era do Phoenix Suns, ele era do Blazers. Portland Trail Blazers. Pois não, Fábio Scheib? Não, é verdade, não teve nenhum pênalti mesmo, né? Vocês estavam falando dessas semelhanças aí com o basquete norte-americano também, muito pela cultura dos americanos. E é legal ver nos estádios também, né? Antes dos times entrarem na concentração ali, na boca do vestiário ali para entrar para o campo, a proximidade dos torcedores nesses estádios, principalmente ontem lá em Atlanta, né, no jogo da Espanha, os torcedores ficam exatamente no túnel ali, né? Do lado dos jogadores quando entram, até antes da arquibancada ali, já na parte de dentro do estádio. É muito legal isso também, que revela, né, justamente essa conexão com os esportes americanos aí. Essa questão do VAR, eu tenho observado que os árbitros, eles não estão marcando qualquer coisinha, não. E não é só pênalti, não, é falta também. O jogo tá correndo, o jogo tá corrido, entendeu? Teve o lance Arábia Saudita e Uruguai, do Canóbio. Isso, exatamente, que o Canóbio a chuteira caiu. No Brasil, parceiro. Nossa, mas foi fora, é expulso. Expulso na hora, verdade, foi fora. Esse é o tipo de arbitragem que eu gosto, tá louco. Que teve no Irã e Nova Zelândia também, que o goleiro sai pra dividir, e aí aí os dois trombam, e aí o cara cai, aí a bola sobra também, o goleiro sai jogando errado de novo, aí ele dá meio que um carrinho por trás, atinge a bola, mas se é aqui, ele já tinha dado pênalti e expulsado o goleiro. República Federativa dos Pênaltis, todo lance é pênalti. Verdade, teve o pênalti da Alemanha, do Havertz. É verdade. Foram sérios. Não, e outra, né? Bem lembrado aqui pelo Daniel o impedimento semiautomático, tudo muito dinâmico, né? Rápido, não tem conversa, sai o gol é dado, o impedimento já tá impedido, ontem também, não tem lá, frescura. Egito e Bélgica, minutos finais, tá muita pressão, teve um jogador do Egito que ficou pedindo pênalti lá no lance com o Kuiper, né, que era o lateral esquerdo da Bélgica, o árbitro, era o Ramon Abate, inclusive. Acho que até os cega o jogo. Sim, mas ali foi... Não, eles viram... Ali foi falta, né? Aquele lance na direita, na área. Segundo o jogador do Egito, o contato é maior dentro da área. O Ramon Abate entendeu que não, e o VAR também não, né? Não deu nem falta. Não deu nem falta. Ali pra mim seria falta fora da área. E o próprio técnico do Egito também faz a simulação com o quarto árbitro. É engraçado, foi até engraçado.
É engraçado isso, só lá tira ele rápido. A Arábia fez um pouquinho de cera ontem, o goleirão. E, aliás, fez uma grande partida, né? Mas fez um pouquinho de cera lá. Algumas defesas ele caía no chão, mas nada comparado ao futebol brasileiro. Bom dia, JN. Jogador, às vezes, é melhor ficar calado. Essa fala do Endrick com o Neymar não foi legal. Próximo jogo, o Endrick entra jogando, não faz gol, o Brasil perde, o jogador está queimado, o Brasil vai ganhar, lógico. Ah, o negócio do fala... Mas ali é o momento dele. O que aconteceu, gente? Não, o Fantástico voltou com o jogo falado. Aí pegaram uma fala leitura labial. Pegaram uma fala do Neymar com o Endrick, mas ali o momento é do Neymar e do Endrick. Claro. Ali não foi... Aliás, com todo respeito, é da nossa casa, não sei o quê, mas eu sou meio contra isso aí, cara. Não, eu acho que pega a particularidade. É muito... Tudo bem, os caras são públicos, eles estão numa Copa do Mundo, mas eu não sei, eu acho que invade demais. Por exemplo, esse papo aí do Endrick com o Neymar... O Endrick falou assim, como que é? Ah, se pelo menos eu fosse escalado, já gera polêmica. Isso era um assunto dele e do Neymar, entendeu? Eu não gosto. Ele falou com o Neymar? Tipo uma resenha no banco de reservas. Aí o Neymar falou, uma coisa... Como que era, Fabião? O Neymar brincou com ele, você vai entrar ou você faria esse gol? Um negócio assim, pai, né? Eu queria estar aí dentro, né? Eu queria estar lá dentro, não sou escalado. Mas pior seria falar, não quero entrar, ainda bem que eu tô aqui fora. O cara tá falando do jogo ali. Mas eu não gosto porque eu acho que é muita invasão. Invade, ali é um papo dos dois, cara. Eu não acho muito legal, não. Muito bem, 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações aqui do CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 16 de junho de 2026. Os presidentes Lula e Donald Trump posaram juntos na foto oficial do encontro do G7, realizado na França, em meio à tensão causada pela proposta de aplicação de novas tarifas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. A taxação pode chegar a 37,5%. Depois do retrato, o brasileiro conversou rapidamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os dois devem se reunir ainda hoje para debater a proibição da carne produzida no Brasil, determinada pela União Europeia. Diplomatas brasileiros disseram que Lula não deve ter um encontro formal com o líder americano. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça Americana que encerre o processo movido pelo grupo Trump Media e pela plataforma de vídeos Rumble nos Estados Unidos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A petição foi protocolada num tribunal federal da Flórida. As companhias querem que sejam declaradas ilegais as ordens de Moraes contra ambas. A plataforma e a empresa do conglomerado do presidente Donald Trump afirmam que as decisões do magistrado de bloquear contas e remover conteúdo no Brasil configuram censura e violam a liberdade de expressão. A plataforma de jogos Roblox começou a liberar hoje 2 novos tipos de contas para menores de 16 anos. A atualização ficará disponível para usuários do serviço em todo o mundo. Jogadores de 9 a 15 anos serão direcionados para a versão Roblox Select. E menores de 9 anos usarão a Roblox Kids. As medidas foram tomadas após a Roblox entrar na mira de autoridades. No Brasil, investigações apontaram que a plataforma permitiu jogos com apologia a facções criminosas e simulações de ataques a escolas. Com a mudança, os usuários terão de provar a idade por meio de selfie para abrir jogos voltados a adultos. Crianças e adolescentes só poderão acessar versões restritas. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E temos mais informações ao vivo de Brasília com Rani Veloso. Rani? Oi, Muniz. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique a apreensão da arma de fogo que foi apreendida
durante uma blitz aqui na noite de ontem em Brasília. A pistola de 9mm foi apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal, estava com o sargento do Gabinete de Segurança Institucional, Estácio Leite da Silva, que falou que a arma era do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava com ele para um reparo e que seria devolvida nesta terça. O ministro Alexandre de Moraes também cobra explicações do comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele quer a confirmação de que as ordens de revistar todos os carros que saem da casa de Bolsonaro e de proibir a entrada de celulares na residência estão sendo rigorosamente cumpridas pela equipe de segurança. Muniz? Obrigado pelas informações. Rani Veloso, ao vivo de Brasília, agora 11h35. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes e nessa terça-feira recebendo um convidado especial, aliás, ele que está fazendo uma campanha impecável na Série C com a Inter de Limeira, hein? Levando a Inter de Limeira ao terceiro lugar, 18 pontos, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, venceu o Paysandu na Curuzu, fora de casa, jogo duríssimo. Matheus Costa, que é uma figura já conhecida aqui por todos nós, né? Muito tempo dirigindo o Guarani. Prazer em rever você, Matheus, seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Obrigado por nos atender aqui na CBN. Ô, Júlio, prazer é todo meu, a todos os da mesa, a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar conversando com vocês. Ô, Matheus, me fala um pouco mais sobre essa campanha, né, da Inter de Limeira. É uma campanha muito boa até aqui, 18 pontos, brigando aí nas primeiras posições. Torcedor da Inter muito empolgado com essa primeira parte de primeira fase da competição até aqui, né? A gente chega em um momento de reformulação, né, Júlio, pela campanha abaixo da expectativa que a Inter tinha feito na A2, optaram pela mudança. Eu chego nesse momento para iniciar a Série C e com muito trabalho, com muito esforço, dedicação de todos, assim, muito feliz por esse momento que a gente está vivendo. E agora temos um grande objetivo, que é buscar essa classificação, né? Competição extremamente equilibrada e são jogos muito parelhos e a gente continuar trabalhando para buscar essa classificação aí que a gente tanto almeja nesse momento. Antônio Lupe, Cairão de Freitas e Fábio Scheibe, Matheus Costa está com a gente aqui no CBN Esportes. Grande Matheus Costa, técnico da Inter de Limeira, uma alegria em falar com você, aqui é o Antônio Lupe. Eu queria falar com você, Matheus, sobre toda vez que eu tenho que chamar a Inter de Limeira e ela jogava em casa, eu falava assim, era o curioso caso da Inter de Limeira, que fora de casa sempre dá trabalho, mas em casa não conseguia vencer, tanto é que a última vitória foi contra o Ipiranga, né, no encontro com o ex-time do técnico Matheus Costa, venceu por 2-1. Mas como explicar, né, Matheus, essa campanha brilhante fora de casa, são 4 vitórias e 1 empate, em casa a Inter só tem 1 vitória nessa Série C, ou seja, se tivesse pontuado também como mandante, acredito que hoje estaria cabeça a cabeça com o Guarani ali na liderança, se não estivesse já na primeira colocação com uma boa vantagem para o segundo colocado. Bom dia. Bom dia, Antônio. Prazer em revê-lo e estar conversando de novo com você. Sempre uma satisfação aí estar com vocês. Antônio, é um caso curioso. O que a gente tem buscado nessa Série C é ter equilíbrio e fazer o mesmo jogo, tanto como mandante quanto como visitante. É curioso porque a gente fez excelentes partidas em casa, assim, tendo mais volume, tendo mais finalização, tendo mais controle do jogo. Infelizmente, em lances isolados, aí a gente não acabou tendo resultado.
mas a gente, sem dúvida alguma, a gente melhorar o nosso desempenho como mandante, porque como visitante nós estamos sendo muito felizes. E acima de tudo, é a gente tentar essa classificação aí o mais rápido possível, porque é uma competição de muito equilíbrio. Assim, você jogar em casa, jogar fora de casa, você vê que existe muito equilíbrio entre as equipes. Então, a gente, sem dúvida alguma, se a gente tem 50% de aproveitamento em casa, hoje a gente era líder, né? Então, a gente, nesses jogos, deixou escapar algumas vitórias, mas não acredito que tenha sido por falta de desempenho. Assim, foram os lances isolados específicos que culminaram a gente não conquistar a vitória. Aí a gente seguiu o trabalho, sabendo que tem muito ainda para fazer. Acho que quanto aumenta a expectativa, aumenta a responsabilidade. Hoje se criou uma expectativa em cima da Inter que não tinha no início, né? Até pela campanha da 2. Então é a gente continuar trabalhando forte aí para a gente buscar isso daí. Carlão de Freitas. Ô, Matheus, bom dia. Legal falar com você novamente. A gente fica muito feliz, né, com essa campanha da Inter, um clube da nossa região, na Série C, com a possibilidade de classificação e, consequentemente, o acesso. Está muito cedo ainda, a gente sabe, restam rodadas. Mas ontem a gente abordou um assunto com relação à Inter, com relação ao Guarani, que eu fui pro ano passado, né? Claro que para nós da imprensa foi maravilhoso ter Ponte Preta e Guarani brigando ali pelo acesso. Só que eu disse assim, que algo seria ruim, porque um poderia matar o outro, né? Dificilmente os dois subiriam juntos. E foi o que aconteceu. E dessa vez, Inter de Limeira e Guarani também vivendo a expectativa de classificação. Claro que a rivalidade não é a mesma, mas existe uma rivalidade. Seria interessante meio que fugir do Guarani e o próprio Guarani também fugir da Inter, Matheus? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Freitas. Prazer de novo. Freitas, o que o meu coração deseja se existir a possibilidade de a gente classificar e o Guarani também, e cada um em um grupo, é o que o meu coração deseja, porque eu passei a ter um carinho muito grande pelo Guarani, pelos atletas que estão lá, pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conviver diariamente. Agora eu tenho que buscar meu trabalho e fazer o melhor possível hoje para a Inter de Limeira. Então, o que tiver que acontecer, a gente vai procurar fazer da melhor forma possível. Eu acho que nós, como você mesmo disse, tem muita coisa para acontecer nessa competição, tem um longo caminho ainda para a gente buscar essa classificação. Não vai ser fácil, muito pelo contrário. Acho que o nosso grande primeiro objetivo era conquistar a permanência na Série C. Isso fico feliz que a gente já tenha conquistado com 10 rodadas. Então agora a gente vai para o nosso segundo objetivo, que é a classificação, e a gente tem que fazer por merecer para conquistar isso. E depois que os deuses do futebol aí decidam o que vai ter que acontecer. Bom demais. Estamos aqui conversando com o Matheus Costa, técnico da Inter de Limeira, a terceira colocada na Série C neste momento. Fábio Scheib está com a gente. Vamos passar então para o Fábio também perguntar aqui. Professor Matheus, na sua escuta, Fabião. Muito bom dia, Matheus. Falando um pouco mais dessa Série C, né? Depois do fechamento dessa 10ª rodada com a vitória da Ferroviária ontem sobre o Barra. Dos 8 times no G8, 4 são paulistas, né? O Guarani é o líder, tem a Inter na terceira colocação, o próprio Ituano na quinta e a Ferroviária na 7ª colocação. Você acha que justamente a tendência desse campeonato, lembrando que o próximo confronto da Inter é um duelo regional também contra a Ferroviária fora de casa, a tendência daqui para frente até a 19ª rodada é os paulistas mesmo lá na frente, tentando essa classificação, uma supremacia do futebol paulista nesse quesito, diante de tantos fatores, como a disparidade financeira também que a gente acaba encontrando no futebol paulista. Você acha que a tendência os times de São Paulo conseguirem essa classificação à próxima fase aí mesmo, Matheus? Fábio, quando eu fui desligado do Guarani, o meu grande objetivo era permanecer no estado. E surgiram algumas oportunidades logo na sequência, decidi aguardar um pouco. Quando a Inter de Limeira veio, era o meu grande objetivo permanecer aqui na região. E acredito que esteja comprovando o porquê da minha decisão. Talvez a preparação para a Série C, quando você disputa antes disso competições de extrema dificuldade, você entra mais preparado, talvez, para a Série C, né? Porque, com todo respeito a todas as regiões que eu já trabalhei, que eu tenho muito carinho, mas o estado de São Paulo aqui te faz competir mais,
você cria muito mais casca para iniciar a Série C. Então, talvez essa é a vantagem e por isso essas equipes encontram-se hoje no G8, que não significa nada na 10ª rodada estarem no G8, né? Mas talvez a preparação você entra mais forte assim para esse início de competição. Acho que o resultado está aí. É claro que o poderio de investimento, pelo que a Federação Paulista faz com essas equipes, ajuda também, e as condições, né? Hoje nós temos a felicidade aqui de estar praticamente do lado de Viracopos, facilita muito as viagens. Então, existe uma pequena vantagem, mas claro que o trabalho diário assim faz favorecer e fortalecer isso. Matheus, é só até uma curiosidade, né? A gente sabe que faltam ainda muitas rodadas, se eu não me engano, 9 ainda, tem muito chão pela frente dentro da Série C. Isso. Mas isso, né? E existem essas conversas, claro, muitas especulações em torno disso também, sobre uma SAF na Inter de Limeira. Isso chega para vocês no elenco, de repente a diretoria consegue passar alguma coisa para vocês, até porque lá na frente, dependendo de como se desenrolar essa situação extracampo, a Inter pode ter até um aporte extra para reforçar o elenco num eventual quadrangular final. Claro, isso está muito longe ainda, eu sei que vocês estão focados na primeira fase, mas vocês ficam sabendo alguma coisa sobre SAF no clube ou ainda não? Não, a gente fica sabendo, claro, e são muitas notícias vinculadas à Inter de Limeira, até pelas pessoas que estão envolvidas na SAF, né? Então não tem como não chegar na gente. O Enrico Ambrogini, que talvez seja o cabeça, talvez não, com certeza é o cabeça por trás disso tudo, ele tem convivido com a gente, tem participado inclusive das viagens quando a gente joga fora, foi para Belém agora inclusive. Então ele está em contato com a gente, só que a gente está fazendo nosso trabalho, né? Hoje o clube é um clube associativo com um estatuto, e o presidente é o Danilo, que comanda toda a nossa operação, e hoje é um clube assim que tem os pés no chão, cumpre com aquilo que promete, mas com muita humildade e responsabilidade. E claro que o Danilo, como presidente, e todo o seu conselho, está procurando fazer o melhor para a Inter de Limeira. E o Enrico Ambrogini, junto com as pessoas que estão sendo vinculadas, estão envolvidas nesse projeto aí para o clube se tornar SAF. Eu tenho só mais uma com o Matheus. Matheus, você passou por uma situação que, assim, a gente aqui na imprensa, a gente fala muito, a gente vê o que acontece muito, o produto final, o jogo, né? Porque treinamentos hoje, muito difícil ter o acesso, e o vestiário ali é uma coisa muito sagrada, né? De treinador, de jogadores e tudo mais. Na 6ª rodada, a Inter, ela perdeu um jogo em casa para a Inter de Limeira, a Inter perdeu para Santa Cruz, perdão, por 2-1, e foi um jogo que a Inter... Foram 2 falhas ali do Saulo, e na própria coletiva você já tinha alertado que o Saulo ele não seria o titular na próxima rodada, e o Emerson Júnior, que aliás trabalhou com você também no Guarani, seria o titular, e hoje é inclusive o titular da Inter de Limeira. Como é que foi essa situação? Porque eu achei muito legal da tua parte você ter esse cuidado já, claro que houve 2 falhas grotescas do Saulo, e ter esse cuidado para tirar um cara que tem uma bagagem gigante no futebol para colocar um menino que estava recebendo a oportunidade. Como é que foi tudo isso? Os bastidores, se é que você pode contar pra gente dessa atitude que você teve que tomar, Matheus? Eu acredito que tenha sido de uma forma justa, correta, de acordo com aquilo que eu acredito, com muito respeito a todos os atletas que aqui estão. Eu já tinha, quando eu passo isso para a coletiva, que me questionaram, era uma conversa primeiro que eu já tinha tido com os atletas, então já estavam todos conscientes, então foi algo muito natural, assim, daquilo que eu já tinha passado. Então, óbvio que eu nunca vou levar algo para a imprensa que o grupo não saiba antes, então já era uma coisa natural que infelizmente aconteceu, mas que é o processo do futebol. Então, o Saulo é muito importante para o nosso grupo, assim como o Emerson é muito importante, e fico muito feliz que quando faz parte do futebol, atletas de repente não conseguem render tudo aquilo que sabem render, tem outros à disposição
para suportar esse momento e o Emerson tem correspondido muito bem, mérito dele, do trabalho dele. É um atleta ainda do Guarani e hoje está vestindo e representando muito bem a Inter de Limeira. Matheus, aproveitar esse momento de Copa do Mundo, né? E essa estreia da seleção brasileira. Queria que você, como um torcedor e também como um treinador, fizesse uma avaliação aí. Você acha que é pra gente ficar assustado ou dá pra crer numa recuperação do nosso time, Matheus? Eu, como um bom brasileiro e teimoso como um bom brasileiro, eu vou acreditar sempre, né? Sempre pelas nossas qualidades individuais ofensivas. Acho que vamos ter aí um caminho muito difícil. Vejo seleções mais preparadas para esse momento e não querendo botar culpa em alguém, porque eu acho que longe de alguém ser culpado nisso, mas falando em termos de equipe, eu vejo equipes coletivamente muito mais preparadas do que hoje a nossa seleção, mas eu, como um bom brasileiro apaixonado pelo nosso futebol, tenho obviamente esperança em a gente conquistar esse ex aí, que é o que todo mundo espera e todo mundo torce. Matheus, sempre uma honra, viu, ter você aqui com a gente no CBN Esportes. Volte mais vezes, estamos aqui na torcida para que a Inter de Limeira consiga, de fato, aí, ter uma campanha cada vez mais sólida. Eu tenho feito alguns jogos da Inter, posso dizer, o Ian Silva tem chamado a atenção de muita gente, um baita lateral, né, Matheus? Um jogador que aparece muito bem Só não precisa ficar falando isso agora. Não, é verdade. Tem janela. Não, já quieto aí. Julio, espera pra falar isso quando fechar já. Combinado. Essa foi boa. Vou ficar quietinho aqui. Agora é todo mumundo ruim aqui, tá? Boa, Matheus, mas é isso aí, ó. Boa sorte pra você. E, cara, salvo engano, deixa eu ver aqui, ó. 15ª rodada, hein? Previsto aí pro fim de julho, teremos um Guarani Inter de Limeira. Claro que a gente volta a conversar durante essa semana, até porque, apesar do fim da relação ter sido ruim, né? Decepcionante, imagino, pra você. Você também conseguiu números interessantes pelo Guarani. Eu tava até fazendo um levantamento, viu, Matheus? Pra falar do início do Hélio. E você aparece entre um dos melhores inícios no recorte de 10 jogos pelo Guarani. Então, é claro que as coisas não aconteceram como todos esperávamos, mas os números não são ruins, viu, da sua passagem pelo Guarani, não. Eu fico muito feliz, assim, eu passei a ter um carinho muito grande pelo Guarani, e é claro que toda a saída a gente lamenta muito, e é um momento de reflexão. Eu fico feliz pelos números, assim, que, se eu não me engano, dos últimos 10 anos eu sou o treinador que acabei saindo com o melhor aproveitamento. Então, isso me deixa feliz, assim, mostra que houve algum trabalho e alguma evolução, e faz parte do futebol, a gente tem que entender. O Guarani é um clube que eu vou ter muito carinho para sempre, e torço para dias melhores e para grandes conquistas, que é o que esse clube merece. Maravilha, Matheus. Abração pra você, mande abraço aí a todos também. Valeu demais. Matheus Costa, técnico da Inter de Limeira, conversando aqui com a gente no CBN Esportes. Agora 11h53. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche, manutenção, revisão, funilaria, pintura, car care e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Princesa do Oeste, 1811, bairro Jardim Proença, e agende o seu serviço. Stuttgart, sua referência Porsche. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Só para atualizar o mercado do vôlei, Renata, que até agora
oficializou 2 jogadores para a temporada 2026-2027. 2 ponteiros. O Jean Martínez, que está com a seleção argentina na Liga das Nações, estava disputando aí o voleibol francês. E uma das principais contratações até agora desse mercadão do vai e vem do voleibol brasileiro, Douglas Souza. Ele foi confirmado, está servindo a seleção brasileira, foi campeão olímpico com o Brasil em 2016 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nas 2 últimas temporadas estava no Cruzeiro, conquistou os 2 títulos da Superliga e agora Douglas Souza vai fazer parte do time campineiro na temporada 2026-2027. Valeu a sua torcida. Em campo, a seleção de ofertas Chevrolet com condições especiais. Vem junto aproveitar e cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$ 199,00. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiro para Celta Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$ 100,00. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por R$ 600,00 com montagem grátis. Agende sua revisão e aproveite os serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Batata Pringles original cebola ou churrasco R$ 7,90. Milho para pipoca Yoki Premium 400 gramas R$ 4,98. Molho de tomate Reins tradicional sachê 240 gramas R$ 1,98. Sabão em pedra IP neutro com 5 unidades de 160 gramas R$ 9,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje 16 de junho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 57 minutos, estamos aqui só para registrar aqui algumas das participações pelo nosso WhatsApp. Só 2 detalhes em relação à Ponte Guarani para a gente atualizar. A Guarani vai ter 2 jogos fora, tá? Contra a Confiança e Figueirense. E para o próximo jogo contra o Confiança, que acontece na segunda-feira, o Maurício Antônio e o William Farias estão fora, então ele vai ter que mexer na equipe. E a Ponte amanhã tem uma votação de SAF para transformar o clube em SAF, mas não tem nenhuma proposta até agora, é o que diz a nota que foi publicada pela mesa do Conselho. E essa mudança é por conta de questões de tributos, né, de impostos que poderão ser alterados com valores para quem é clube associativo com valor mais alto e para quem é SAF um valor mais baixo. Então amanhã a gente traz todos os detalhes aqui no CBN Esportes. Hoje tem? Hoje não tem. Tem França. Hoje tem França e Senegal. França e Senegal às 4 horas com a transmissão da CBN, então sem arena hoje. Abraço aqui pro Donizete Cândido. Bom dia, Nascimento. Acredito que nesta primeira fase os jogos mais difíceis para o Guarani serão Inter de Limeira, Brusque e Paysandu. Assino contigo, cara. E o jogo do Caxias era difícil também. O Guarani conseguiu uma baita vitória. O nosso Vinícius Lupe, já está fechado sim. O Trailblazers fez uma proposta baixa para o Splitter. Sim, fechou. E o Bulls já anunciou. Se o próximo jogo do Brasil fosse Brasil e Itália, o Lancelotti iria para cima. Ou faria mais uma escalação ridícula. O coração italiano falaria mais alto que a classificação do Brasil, manda aqui o Éder. Acho que... não sei, não dá pra saber. Ainda bem que a Itália não tá na Copa, né? A gente não vai ter esse problema, pelo menos agora. Nem na próxima parece. Na próxima também não tá, Lu? Não, os caras parecem que não gostaram de jogar mais. Pararam na quarta conquista. Faz falta, né? Moça. Faz falta. Abraço aqui pro Pércio, tá mandando mensagem também. O Marquinhos tá dizendo, vocês acham que o Hendrick pode ser titular? E aí, Fábio Scheib, você apostaria em Hendrick titular? Eu não. Acho que ele não vai colocar. Eu acho que não também. Acho que o Matheus Cunha vai ganhar a vaga do Igor Thiago. E até uma falta de ciência, exatamente, né? Porque o Igor Thiago acabou enfrentando a equipe mais complicada dessa primeira fase, né? Marrocos. Não teve um bom desempenho. Agora contra o Haiti, ao que tudo indica, será um jogo mais fácil, né? Quem entrar pode até se destacar marcando gols também, tendo mais oportunidades, porque é uma equipe considerada mais frágil, né? Matheus Cunha deve ganhar essa vaga e deve responder muito bem essa possível escolha por ele nesse jogo. Inclusive, os setoristas da seleção disseram, né, que o Ancelotti treinou na semana passada com Matheus Cunha, Danilo e Alexandro, né? E aí ele mudou 3 horas antes
a escalação Cara, com o Igor ninguém Thiago, cravou. Douglas Santos e o Ibanez. Ninguém cravou aquela escalação. Não. Ninguém. Não, inclusive, porque ele mudou Nem antes. os caras né? sabiam, né? Porque ele mudou antes. Então, assim, Ó, foi estranho esse movimento, né, do Ancelotti. Ele tem que colocar o Danilo Silva, volante no meio campo, o Danilo Santos, perdão, Hendrick. Tem que infelizmente, o Danilo no lugar do Ibanez e tem que colocar o Matheus Cunha. Ah, porque eu não gosto do Danilo, mas é uma coisa minha. Você Aqui, ó, não precisa gostar, tem que jogar bola. Sabia que a sua sugestão para pós-Copa de lateral direito ela foi muito debatida em vários programas, viu, Mateuzinho? Mas aí, segundo esse aqui, eu tô errado. O Mateuzinho não tá preparado para jogar a Copa. Eu ouvi umas 2, 3 opiniões assim, falando de Mateuzinho. Não tá preparado pra jogar. Eu tenho. E eu respeito, tá? Não vou ficar dando chilique igual você deu aqui. Dos 4 aqui, eu sou quem tem mais experiência no assunto Mateuzinho. Então, pior que é verdade. Confirme. Mas quem gosta do Flamengo também tem. 4 horas tem Senegal e França. 2002 vive, hein? 2002 vive. Jogo da volta. Lembrando que foi 1-0 pra Senegal lá, hein? Valeu, gente. Até amanhã. Um abraço. CBN Esportes Campinas.